Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal, aqui Lucas Martinelli, e hoje eu quero falar com você sobre a credibilidade espiritual. Nós vamos continuar aqui no livro de Neemias. Você assistiu o vídeo anterior que eu falei do capítulo 1 de Neemias sobre os 7 passos de uma oração que toca o coração de Deus? Se você não assistiu, assista, tá aqui no meu canal. E vai ser muito importante, muito especial, muito conteúdo para você assistir, aprender e vai colaborar para o entendimento do vídeo de hoje, que eu vou falar sobre o capítulo 2 do livro de Neemias. Então, Neemias ele é um personagem bíblico que eu gosto muito, que eu admiro o posicionamento dele e todo o contexto, tudo o que aconteceu, como Deus direcionou, conduziu Neemias, para uma grande obra de reconstrução, não só dos muros de Jerusalém, das portas da cidade, mas do espiritual, do emocional do povo que morava ali, que estava numa condição muito complicada, muito ruim realmente. Então olha só, falar de credibilidade espiritual com base no capítulo 2 de Neemias é muito importante a gente entender como que começa o capítulo 2. Então o capítulo 1, você vai ver no vídeo anterior, Neemias ele pede para Deus graça, favor, por quê? Porque ele tinha o objetivo de ir falar com o rei. E aí Neemias, que era o copeiro do rei Artaxerxes, o rei persa, um dia Artaxerxes ele percebeu que Neemias não estava legal. Neemias estava um pouco abatido. E isso nunca tinha acontecido, E nunca tinha acontecido primeiro porque Neemias ele andava em aliança com Deus, segundo porque Neemias também ele era precavido, vamos dizer assim, porque era um risco, não podia, Era um risco muito grande do rei falar, você vai ficar com essa cara aí me servindo, então morra, Naquela época era um lance meio assim, Era dessa forma que acontecia. E aí o rei pergunta, por que você tá mal? Só pode ser do coração. Isso está nos primeiros versículos aqui de Neemias 2. Por que está triste o teu rosto se não estás doente? O rei pergunta para Neemias. Tem de ser tristeza do coração. E aí nesse mesmo versículo Neemias fala assim, então temi sobremaneira, Por que Neemias temeu? Porque era um risco, O rei de repente não gostar e mandar Neemias para a forca, E aí, depois desse pequeno diálogo e desse risco que Neemias correu, o rei Artaxerxes, no versículo 4, ele faz a pergunta que Neemias queria e que Neemias precisava. E isso aqui era a resposta da oração de Neemias, uma parte, Porque só do rei perguntar já era uma grande vitória. E o rei pergunta para ele assim, que me pedes agora? O que você quer? Já pensou você diante de um rei, um homem poderoso nessa terra, e ele te pergunta, o que você quer? Que bom que nós temos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E nós podemos perguntar para ele, falar com ele tudo o que a gente quer, E aí, Neemias, ele recebe essa pergunta. E uma coisa importante dentro do tema desse vídeo, que é credibilidade, é que Neemias ele recebe essa pergunta e isso não aconteceu por acaso. Não foi por coincidência ou porque o rei estava de bom humor naquele dia. Primeira coisa, Neemias ele tinha uma habilitação espiritual diante de Deus. Então isso é o primeiro, é o principal. E aí no capítulo 1 a gente percebe melhor isso. Depois você assiste o meu vídeo para você entender isso nos detalhes. Então Neemias ele teve um inconformismo, a oração incessante, o jejum, a intercessão, a compaixão, ou seja, ferramentas espirituais que o habilitaram diante de Deus. E segundo,
Por que que Neemias ele recebe essa pergunta, né, tão boa? O que você quer, Neemias? Essa credibilidade dele diante do rei, né, que ele conquistou com o tempo, conquistou com um trabalho feito com excelência. O detalhe do versículo 1 diz assim: eu nunca antes estivera triste diante dele. Nunca o rei tinha visto Neemias numa postura de abatimento, né? Porque nós precisamos ter maturidade para desempenhar o nosso trabalho com excelência. Então, eu posso ter uma aliança com Deus, eu posso ter o favor de Deus, mas é o seguinte, eu tenho que ser o melhor naquilo que eu faço, eu tenho que fazer tudo muito bem feito. Então, Neemias, ele era um funcionário, ele era um copeiro exemplar. Nunca antes o rei tinha visto ele triste. Por isso que o rei percebeu na hora. Falou, cara, você não está normal, nunca te vi assim. Então, o que é isso? Credibilidade por um trabalho de excelência que era realizado, né? E a gente vê essa credibilidade de Neemias, né, não só pela pergunta que o rei fez para ele. A pergunta foi um ponto de partida, só que podia ficar só nisso. De repente o rei pergunta, ô Neemias, o que você quer? E aí Neemias ele faz o pedido, e daqui a pouco a gente vai entrar nisso, e o rei podia falar, ah não, sem chance meu amigo, né? E ok, mas a credibilidade de Neemias é demonstrada pela pergunta que ele recebe, que com certeza o rei não perguntava esse tipo de pergunta para qualquer pessoa, e como o rei reage, o que o rei faz por aquilo que Neemias pede, pela resposta de Neemias. Porque o que Neemias ele responde para o rei? Tá aqui, ó, versículo 5. Disse ao rei, se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá. Então Neemias ele pediu um envio, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas o que eu quero te falar diante do que Neemias pediu e o que o rei fez. O rei atendeu ao pedido de Neemias. Então ele deu cartas para Neemias ir para Jerusalém, ou seja, o rei autorizou a viagem de Neemias. Segundo, uma autorização que durou 12 anos. Não sei se você sabia disso. Neemias, ele liderou o povo na reconstrução de Jerusalém e ele se tornou governador de Judá, né? Debaixo do envio de Deus, do envio do rei, e isso foi 12 anos. Então, uau, né? Não foi um envio qualquer, não foi uma autorização qualquer, foi uma autorização que durou 12 anos. Terceira coisa que o rei fez, depois que Neemias pediu, pela credibilidade de Neemias, ele enviou junto com Neemias oficiais do exército para essa viagem até Jerusalém. Ele enviou oficiais do exército e cavaleiros. Então Neemias ele estava sendo tratado de maneira semelhante a um chefe de estado, a um governador. Isso está aqui no versículo 9 de Neemias 2. E é muito interessante porque o pedido de Neemias não foi algo coincidente, não foi por acaso. Neemias pediu, peço-te que me envies, me dê o seu envio a Judá. E a Bíblia, ela fala muito sobre isso, e isso é um tema para outro vídeo, sobre o poder do envio, né? Porque ter um envio faz toda a diferença. Ter um envio é um revestimento e uma autoridade no mundo espiritual. E o rei Artaxerxes, ele era uma autoridade espiritual sobre Neemias. Ah, mas ele não tinha aliança com Deus? Ok, mas a Bíblia fala que
toda autoridade governante, o que quer que seja, é estabelecido por Deus. Então, o rei Artaxerxes era uma autoridade sobre Neemias, até mesmo espiritual, não só governamental, né? E aí, Neemias vai e pede o envio, esse revestimento. E isso é algo tão poderoso, né? Falar de envio, porque Jesus um dia, lá em João 20, 21, Jesus já tinha ressuscitado, ele fala para os discípulos: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E a palavra envio, ela é relacionada com apóstolo, o mover apostólico, porque a palavra envio, aliás, a palavra enviado, significa apóstolo, na raiz grega, né? Então, Neemias ele estava ali cumprindo um princípio espiritual muito importante, que o próprio Jesus fez isso em João 20, 21 com os seus discípulos. Enviou os seus discípulos e falou: eu envio vocês assim como eu fui enviado. Então Neemias ele pediu um envio e ele recebeu um envio e muito mais. Uau! Tudo isso porque pela credibilidade que ele tinha, né? E aí, quando o rei faz essa pergunta para Neemias, a pergunta que Neemias desejava, que Neemias precisava, o que a Bíblia fala? O detalhe, né? Que Neemias ele ora. Provavelmente Neemias ele orou em pensamento, né? Tipo, não dava. O que você quer, Neemias? Pera aí que eu vou ali no banheiro e já volto. Não dava para Neemias fazer isso. Era a oportunidade de ouro. Então ele diz aqui, né, versículo 4, quando o rei pergunta: o que você me pede? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Ou seja, uma coisa meio que em pensamento rápida, mas de alguém que estava conectado com Deus. Tudo que você for fazer na tua vida, esteja conectado com Deus. Quando a Bíblia fala, e eu comentei sobre esse versículo no vídeo anterior, a Bíblia fala: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5. Significa que eu vou ficar o dia inteiro orando, o dia inteiro de joelhos no meu quarto ou em qualquer, sei lá, orando. Significa estar em oração, em espírito, conectado a Deus, né, no meu íntimo. E é assim que Neemias estava. E aí ele orou para Deus, quando ele recebe a pergunta, e para quê? Para ele não perder ou desperdiçar a oportunidade que estava diante dele pedindo besteira. Existem oportunidades na vida que elas são muito especiais. Eu não vou te falar que ela nunca se repetirá. Pode acontecer. Mas o que eu sei é que existem oportunidades que elas são especiais, que elas são únicas, que talvez aconteça de novo, como talvez não aconteça. E Neemias estava diante de uma oportunidade assim. Imagina se ele pedisse uma besteira. Imagina se ele pedisse algo que não fosse relevante, que não fosse estratégico. Ele ia perder essa oportunidade, que não sabemos se ele teria outra. Então, ele orou não só para Deus tocar o coração do rei, mas ele também orou ali em pensamento para Deus o dirigir, para que ele pudesse pedir certo para um bem maior. Que bem maior é esse? O povo que estava lá em Jerusalém, a obra que seria realizada, o envio que ele precisava para cumprir essa missão, esse propósito. E esse é um assunto muito importante também, profundo, sobre a questão do pedir. A Bíblia fala que nós pedimos, mas pedimos mal. Por quê? Nós pedimos mal muitas vezes? Porque nós pedimos apenas para os nossos próprios interesses.
Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, Neemias, ele estava pedindo algo não para ele estava pedindo algo pelo povo, né? E as nossas motivações, os nossos objetivos, quando eles estão alinhados aos objetivos de Deus, eles também nos dão credibilidade e habilitação. Você quer crescer em credibilidade? Alinhe, coloque na mesma sintonia os teus objetivos, as tuas motivações aos objetivos de Deus. E isso está ligado sempre com um propósito, um bem comum, algo coletivo. Também falei sobre isso no vídeo anterior, tá? E é o quê? É o cumprimento de Filipenses 2,13, que diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. É tão lindo isso, quando eu estou conectado a Deus, como Neemias estava, e aí eu posso desejar algo e ter a paz de que Deus deseja aquilo, que eu estou desejando algo que na verdade nasceu no coração de Deus. É demais isso, né? Que é o caso de Neemias, porque Neemias, ele era um copeiro que vivia numa situação confortável. Ele não precisava, como diz o ditado no Brasil, arrumar sarna para se coçar. Não mexe com isso não, Neemias. Você quer ir para Jerusalém, sair do teu conforto, sair da tua posição de honra aí como de copeiro do rei. Você quer ir fazer o quê? Quer arrumar a dor de cabeça? Só que Neemias se abriu para um desejo de Deus que Deus plantou no coração dele, Filipenses 2,13. Né? E Neemias, ele recebe a pergunta por uma credibilidade, ele faz o pedido, ele é atendido além do que ele imaginava, por causa dessa credibilidade, e com um detalhe importante, que Neemias, ele não estava pedindo pelo povo da Pérsia. Artaxerxes era um rei persa. Neemias estava pedindo pelo povo de Jerusalém, que eram escravos. Teoricamente, o rei não ia ter benefício nenhum, né? Pelo contrário, ele ia ficar 12 anos sem o seu funcionário de confiança e ainda com Jerusalém, a cidade, se fortalecendo, o povo se fortalecendo. O rei podia pensar assim: isso aí pode me dar dor de cabeça lá no futuro. Mas a boa mão de Deus estava nessa situação toda. A credibilidade, ela é algo tão poderoso, porque a graça de Deus, ela se materializou através do favor do rei. A credibilidade de Neemias, uma credibilidade espiritual e uma credibilidade também profissional, uma credibilidade no mundo natural, gerou algo no mundo espiritual e algo no mundo natural. Por quê? Porque é o que eu sempre falo sobre inteligência espiritual, é entender que as coisas estão interligadas. O que acontece no mundo natural, primeiro precisa acontecer no mundo espiritual. Ok? Então aconteceu no mundo espiritual, Neemias com credibilidade diante de Deus, com habilitação, se materializou. Deus usou o rei Artaxerxes. Eu quero terminar esse vídeo te dizendo: agrade a Deus. Agrade a Deus em primeiro lugar. A Bíblia fala: importa agradar a Deus e não a homens. Então, tenha atenção em você ser aprovado por Deus, agradável diante de Deus, em ter o seu coração sensível para Deus colocar o querer dele em você. E depois, também importante, seja irrepreensível diante dos homens. Seja brilhante, como Neemias ele tinha essa credibilidade diante do rei, porque Neemias ele era brilhante, ele fazia as coisas com excelência. E aí ele foi favorecido.
E eu profetizo que você será favorecido pela graça de Deus, com a tua credibilidade diante do Pai e através dos homens, por causa da tua excelência naquilo que você realiza. Deus te abençoe, essa é a mensagem que eu queria transmitir para você. Lembre-se sempre, nós temos acesso à vida abundante, é uma promessa que Jesus nos deu. Para vivermos a vida abundante, nós precisamos conquistá-la. Eu estou aqui colaborando com você para que você cresça na tua inteligência espiritual, entendendo a Bíblia, não numa visão religiosa, entendendo o agir de Deus no nosso dia a dia. Inteligência espiritual é isso, é entender princípios espirituais para nós aplicarmos no nosso dia a dia e assim conquistarmos a vida abundante. E se você gostou desse vídeo, dê o seu like, clica agora no botão curtir, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho e todos os vídeos que eu gravar, que eu gerar aqui, você vai receber a notificação. Gratidão, Deus te abençoe, coloque aqui embaixo também o seu comentário, que fez sentido, que foi legal para você desse vídeo e nos vemos no próximo. Um beijo, Deus te abençoe, tchau, tchau.